Muito bom dia a você que acompanha o Canal Rural nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje vamos falar sobre o cooperativismo aqui de Mato Grosso, que é extremamente forte, com números muito expressivos e, claro, tende a buscar um crescimento, a se fortalecer ainda mais, movimentando toda a economia do estado, gerando renda e, claro, oportunidades. Quem está conosco vai falar sobre esses números e como a gente chega até eles e o que vem pela frente é a Tainá Heisman, que é gerente-geral da OCB aqui em Mato Grosso, estreando aqui no Estúdio Rural. Não tinha vindo aqui ainda, né? Ainda mais nessa função, né? Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, Patrone, obrigada, bom dia a todos. Não tinha vindo ainda, é uma grande honra estar aqui com vocês, podendo falar um pouco mais sobre o Observatório, sobre o Sistema OCB Mato Grosso e falar um pouco mais sobre o cooperativismo também. Maravilha, a honra é nossa. A Tainá já passou por outras vezes aqui no Canal Rural, com uma outra função, né, no IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, sempre dividindo conhecimento com a gente. Agora não é diferente, focado no Observatório. Eu queria inicialmente, Tainá, que você me falasse um pouquinho, né, dessa função que você desempenha agora, né? Afinal de contas, a gente começa a olhar ainda mais para o cooperativismo de Mato Grosso, entendendo a força que ele tem, inclusive no setor agropecuário, né, e como ele movimenta a economia do estado. Eu queria primeiramente entender a tua função hoje lá. Patrone, hoje eu estou como gerente geral, né, da OCB Mato Grosso, e lá nós temos a oportunidade de conseguir trazer para as cooperativas inovação, negócio, auxílio jurídico, né, e agora com o observatório também inteligência de dados. Nós que auxiliamos principalmente na parte de negócio as cooperativas já há um bom tempo, né, temos o apoio do Sescop, que é uma instituição que é vinculada ao sistema OCB Mato Grosso também. Agora, com a construção do observatório, nós temos o objetivo de auxiliar principalmente negócio, as cooperativas, né? Perfeito. E aí você falou do observatório, né? E vocês lançaram recentemente, Isso. aqui na semana passada, para a gente ser mais preciso, o Observatório do Cooperativismo de Mato Grosso, né? O que é esse projeto ou essa área dentro da OCB? Perfeito. O observatório, o nosso objetivo com ele é ser um centro de inteligência de informações do cooperativismo, né? Para isso, a área, né, uma área da OCB atualmente, ela vai ser estruturada em três grandes inteligências. A inteligência de dados, que vai ser composta por materiais interativos, né, Power BI, simuladores, calculadoras. Vamos ter a inteligência de mercado, que vai ser com uma proposta mais de inteligência descritiva, né, análise do presente, do passado das cooperativas. Temos o índice de confiança das cooperativas, que são um dos materiais bem bacana que a inteligência de mercado dá. Temos o radar de oportunidades, que mapeia todas as oportunidades para o cooperativismo. O boletim COP, que é os boletins com análises mercadológicas das cooperativas. E uma terceira grande inteligência que o observatório vai ter, que é uma inteligência mais robusta, focada em análises diagnósticas e análises preditivas, né, para o futuro. E temos também cartilhas que fazem parte, diagnósticos, e um dos grandes materiais que nós lançamos em conjunto com o observatório, que é o Anuário do Cooperativismo Mato-Grossense, que ele é uma espécie de raio-x mesmo para as cooperativas, né, trazendo diversas informações diagnósticas sobre cooperativismo. Legal, então dentro dessa área você detalhou, né? Existem vários produtos, né? Sempre Isso. buscando os dados, a inteligência, análises preditivas, como você disse, e assim sucessivamente, né? De que maneira esses produtos vão começar a circular, né? Existe prazos para cada um deles? Como vai funcionar na prática? Perfeito. Nós construímos toda uma esteira de divulgação, né? Começamos agora a primeira esteira com o lançamento do anuário, é a primeira grande frente, e vamos lançar outras frentes focadas em inteligência de política econômica, né? Com as cartilhas e informes técnicos que já foram realizados antes mesmo do observatório nascer. Já temos também alguns materiais da inteligência de mercado que estão na esteira de outubro e novembro, e a inteligência de dados, que vão ser compostas por simuladores, calculadoras, vão estar com a esteira de divulgação no início do ano que vem. Legal, uma equipe que vai estar atenta aos números, né? São 7 os ramos do cooperativismo, com atuação também aqui em Mato Grosso. E aí, antes de você trazer os dados do anuário, que foi o que vocês lançaram também em conjunto com o Observatório, a gente ouve falar, na verdade, né? Ou por muito tempo ouviu falar bastante que o cooperativismo era muito mais forte em outros estados do que aqui em Mato Grosso. E quando a gente começa a analisar alguns números ou ter conhecimento de alguns números, a gente entende que não é bem assim, né? Queria que você trouxesse um pouco desse raio-x pra gente. Quando a gente não tem informação, qualquer coisa que diz é o caminho, né? E, na verdade, quando a gente começou a fazer essas análises de dados, mesmo antes de ter o observatório, nós conseguimos dimensionar que o cooperativismo
cooperativismo em Mato Grosso já tem uma proporção muito considerável aqui no estado. Só para você ter noção, no último ano, 2023, dados do anuário, fechou que com 40 bilhões o número de faturamento das cooperativas, e isso é quase 20% em faturamento corrente do PIB de Mato Grosso. Então já é bem expressiva a participação das cooperativas no estado, né? No setor agropecuário também não é diferente, né? Não é diferente. Os números mostram que 47% de toda a produção de soja e milho hoje, né, carro-chefe nosso é o agro, vem das cooperativas, 47%. E o número para algodão é ainda maior, 55%. Então, é um número expressivo, metade da produção de grãos e fibras no estado hoje já vem das cooperativas, mostrando a importância, não somente econômica, mas social das cooperativas para o estado. Maravilha. E aí, Tainá, vamos já aproveitar que você trouxe já alguns números e falar um pouco dos dados que esse anuário, né, apresentou para a gente. Ele traz diversas informações, assim, é um material bem robusto, mas uma das informações bem bacana que eles traz é a consolidação da importância das cooperativas para o pequeno produtor e para o pequeno empresário. Para você ter noção, 73% das cooperativas são constituídas por até 200 cooperados. 73%? 73%, é muita coisa. Para até 200 cooperados, ou seja, para aquele pequeno empresário, para aquele pequeno produtor, e no campo esse número consolida-se ainda maior. 85% das propriedades são até 400 hectares. Nós que sabemos que as propriedades são constituídas em média em 1.500, 2.000 hectares, né, no estado, consolida a importância das cooperativas para a sustentabilidade do pequeno produtor, né, do pequeno empresário aqui no estado, que não conseguiria se manter se não fosse através de cooperativas. Pois é, inclusive no dia do lançamento, né, eu estive com vocês lá presente, do lançamento tanto do observatório quanto do anuário, o presidente hoje do sistema OCB Mato Grosso, né, o Nelson Piccoli, que é produtor rural, né, esteve durante muitos anos aqui nas entidades também representativas propriamente do campo, falou muito sobre isso, né, sobre o papel do cooperativismo no agro, como uma maneira de fortalecer especialmente os pequenos e médios produtores a ganhar escala e conseguir ter acesso a condições aí como as grandes corporações, os grandes grupos do agro conseguem na compra de insumos, por exemplo, né? Uma economia muito grande. Ele citou alguns exemplos, inclusive próprios, né, que mostram que é um caminho de muita prosperidade, de muita possibilidade. Né? Não, exatamente. O nosso presidente, né, o Nelson Piccoli, disse no nosso evento de posse da diretoria, né, na última semana, e de divulgação do observatório, e consolida informações do próprio anuário, né, que mostra que, em média, os produtores que estão vinculados às cooperativas conseguem aí reduzir os seus custos com até 15%. E pode parecer pouco, mas não é, pensando aí no quanto que está competitivo o agro no estado. 15% é muita coisa, principalmente em um ano que a rentabilidade está apertada, né, como é esse ano. E para comercialização esse número é um pouco maior, 18% que consegue vender com um aumento, né, no preço de venda quem está vinculado a uma cooperativa. Então os números giram em torno entre 15% a 20% de oportunidade a mais, seja no custo ou seja na hora da venda. Pois é, muito se fala, né, que muitas vezes o recurso, o dinheiro, a rentabilidade, a margem está justamente na gestão, está nas oportunidades que estão fora só da produção, né? Esse é um grande exemplo, né? Conseguir uma aquisição de insumo mais barata ou mesmo uma venda, uma comercialização com um valor maior, né? Por conta do tamanho da venda, do tamanho da produção, consequentemente isso realmente se traduz como verdade. Antes da gente partir para o fim desse bloco, queria que você trouxesse mais algum número que te chama atenção. Na sequência, a gente volta trazendo mais números do observatório, do anuário. Um número que eu gosto bastante de falar, que as cooperativas têm no seu DNA o ESG, né? As cooperativas nasceram com a importância não somente econômica, né, como qualquer empresa, mas sim principalmente social, é o quadro de colaboradores, que nas cooperativas 76% de colaboradores são compostos por mulheres, trazendo aí a oportunidade de inclusão para o mercado feminino em todo o estado, né? Principalmente aí no ramo de saúde e de consumo, que são os ramos que puxam para cima os quadros de colaboradoras mulheres. Maravilha, é um número bastante expressivo também, muito diferente da realidade da grande maioria, né? Ou seja, do universo geral. Exatamente, muito. Maravilha. Tainá, a gente vai para um breve intervalo e você que está nos acompanhando, segue com a gente aqui no Estúdio Rural, porque a gente vai trazer mais números, né, que foram apresentados do cooperativismo, da força do cooperativismo aqui em Mato Grosso por meio do anuário, que faz parte, né, dessa área que a Tainá bem comentou aqui, a área do observatório do cooperativismo. Você continue com a gente, tem números muito bacanas aí e você logo logo vai ficar sabendo. Segue com a gente no Canal Rural.
Estamos de volta no Estúdio Rural deste sábado falando sobre a força, os números do cooperativismo aqui em Mato Grosso nas diversas áreas, os ramos de atuação e, claro, inclusive no agronegócio, evidentemente. Quem está aqui comigo é a Tainá Reisman, que é a gerente-geral da OCB Mato Grosso, e falou no primeiro bloco sobre o lançamento do Observatório do Cooperativismo, né? Uma área dentro ali da atuação da OCB que vai, em síntese, trabalhar com inteligência, ou seja, vai buscar informações, dados, né? Análises, você até citou as preditivas, né? Dar uma clareza sobre o que a gente está vivenciando e, claro, para onde nós vamos, né? Quais as oportunidades e também quais os desafios, certamente. A gente vai falar um pouquinho mais adiante disso também, Tainá. E ela trouxe alguns números já interessantes aqui, né? Que dizem respeito, por exemplo, ao faturamento, né? A movimentação financeira das cooperativas em 2023, que superou em muito, né? Um crescimento muito expressivo com relação ao ano anterior, se não me engano, aos últimos 5 anos anteriores, né? Você falou em torno de 40 bilhões, se eu não estou... Foi isso, 40 bilhões que consolidamos, foi um crescimento de 50%, se a gente for olhar nos últimos 5 anos. É muito expressivo, né? Consequentemente, se a gente tem uma movimentação financeira maior, a gente tem uma geração maior de oportunidades, uma geração maior de empregos. Também tivemos uma crescente nessa linha. Também tivemos uma crescente nessa linha, os números de empregos nas cooperativas cresceram 3,6%, é um número bem expressivo, mostrando também em linha, a gente sempre frisa, né, pode parecer um pouco piegas, mas a gente sempre frisa que o econômico anda sempre com o social, e esse número consolida isso, a gente está aumentando em faturamento, em uma parte econômica, e o social, né, a geração de empregos cresce em números ainda maiores, né, quase 4 vezes em relação aos últimos 5 anos. Dos ramos do cooperativismo, né, que a gente tem, são 7, né? Quais são, como que está mais ou menos distribuído aqui? O que dá para a gente falar sobre cada um desses ramos aqui em Mato Grosso? E aí a gente, claro, evidenciar o do agro. Como é que você analisa? Nós temos a agropecuária, né, que é composta pelos principais carro-chefes, soja, milho, algodão, temos também pulse sendo plantado, e os principais destaques é justamente aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, a grande representatividade, né, que o agro está tendo no estado. Temos o saúde, né, que é um ramo muito expressivo na parte econômica para esse faturamento, é um dos ramos que impulsiona a parte econômica, e também é um dos ramos que trazem para cima principalmente a participação das mulheres. O ramo consumo também é um dos ramos que vem crescendo em muito o número de empregados nos últimos anos, né, junto com o ramo transporte, que é outro ramo que traz aí toda essa produção, principalmente... Eles têm um vínculo muito grande com a agropecuária, né? Muito. O principal carro-chefe das cooperativas de transporte são cargas, né, principalmente soja, milho, algodão e insumos também fazem bastante, são mais de 2 mil caminhões que fazem esses transportes. Temos também o ramo de infraestrutura, que ainda é pouco difundido no estado, mas também é outro ramo dos 7 ramos que temos. E temos o ramo de crédito, que é o ramo já bastante consolidado, e um dos grandes destaques deste ramo é a sua participação no estado. Para você ter noção, Patrone, 1,4 milhões de pessoas estão envolvidas hoje com crédito. É quase 40% da população de Mato Grosso. E quando a gente analisa onde que estão essas cooperativas de crédito, é ainda mais expressivo, 95% das cidades do estado tem uma cooperativa de crédito, mostrando a importância não somente econômica, mas de oportunidade de acesso, né, a uma instituição financeira, a parte social. Por meio por meio das cooperativas. Um dos exemplos claros, né, é o próprio Sicredi, inclusive parceiro aqui do Canal Rural, tem sempre vindo aqui trazer informações com a gente, que está presente na grande maioria dos estados e leva essa oportunidade, como bem você mencionou aí, a exemplo de outras também. Agora, Tainá, um ponto que me chamou a atenção no anuário, vocês até utilizaram a palavra solidez, né, a solidez das cooperativas, ou seja, significa que são cooperativas que não começaram agora, né? A gente tem todas as que estão começando, mas tem um número muito expressivo de cooperativas com 2, 3 décadas aí de atuação, né? Perfeito. O cooperativismo por si só é um sistema bastante dinâmico. Ao mesmo tempo que a gente tem cooperativas aí com 30 anos no mercado, para você ter noção, hoje das 182 cooperativas que temos no estado, 20% delas têm mais de 30 anos de mercado, mostrando justamente isso que você mencionou, a solidez de um sistema, né, que é bem estruturado, que tem toda a sua cadeia bem estruturada, mas se a gente for analisar por uma outra ótica, olhando toda essa movimentação, 15% das cooperativas têm menos de 5 anos, mostrando que o sistema, apesar de ser sólido, sim, está em manutenção, tem entrantes novos, né, que acaba consolidando toda essa movimentação de cooperativas no estado. Não, e é importante você ter, né, esse cenário que parece diverso, mas não é, ele é plural, né, ou seja, você tem essa
solidez, aquelas que se estruturaram então há tanto tempo ali, e tem as novas já mostrando, entendendo essa importância da soma de esforços, de buscar o desenvolvimento comum ali coletivo, né? Exatamente, que senão o sistema fica velho, né? E não é essa a proposta das cooperativas, inclusive as novas cooperativas vêm trazendo esse roupante de inovação para as novas cooperativas. Um dos grandes desafios que nós temos, não somente nas cooperativas, mas no agro como um todo, que é a sucessão familiar. As novas cooperativas vêm com essa pegada de trazer essa proposta de sucessão familiar para as cooperativas mais sólidas, mais antigas. Então, o sistema como um todo está bem estruturado e tendo uma movimentação bem bacana das cooperativas já estruturadas, sólidas, e das novas, né, das entrantes. Perfeito. Você falou na movimentação logo ali no início do primeiro bloco e depois repetimos aqui, de 40 bilhões de reais ali em 2023. E vocês têm uma meta bastante ousada aí para os próximos anos. Temos. Nós falamos em 100 bilhões de prosperidade. O que seriam 100 bilhões de prosperidade? Seriam 100 bilhões em faturamento, né, bruto das cooperativas em 2027, mas não é somente em questões econômicas quando a gente fala 100 bilhões de prosperidade, é justamente 100 bilhões em impactos sociais que o cooperativismo vai gerar, porque diferente de uma empresa tradicional que angaria lucros, as cooperativas não têm esse objetivo. Não vamos ser hipócritas de dizer que não tem finalidade econômica, porque tem sim, mas no final do dia, as sobras, né, que é o resultado positivo no final do exercício, acaba voltando para o cooperado. E que através do FATES, né, que é o Fundo de Apoio à Assistência Técnica, Econômica e Social, Educacional e Social, perdão, ela acaba voltando para a sociedade também, através de cursos, de eventos, outras ações, acaba então voltando, os 100 bilhões de faturamento acaba indo para o Estado através de economia, mas acaba voltando para a sociedade através de ações também. Maravilha. E aí, para a gente caminhando para a nossa reta final, temos alguns minutos ainda, a gente tem essa possibilidade, essa perspectiva, mas para a gente alcançar o que a gente espera e ver essa expansão, né, ser próspera como a gente deseja e como tem acontecido, é preciso também superar algumas barreiras. Quais seriam as principais, aí, os principais entraves, os principais pontos de atenção para o cooperativismo aqui no estado? O principal deles é a questão de crise, né, econômica que nós temos. Isso é algo que acaba impactando todos os setores. A própria crise climática que a gente tem, que acaba impactando no campo, e sabemos os números expressivos que as cooperativas agrícolas têm, né, para a economia do estado. Então, toda essa questão climática hoje é um desafio. O próprio impacto do coronavírus, que ainda não conseguimos consolidar na economia, é outro grande desafio. Temos a sucessão familiar, que é um desafio sistêmico, né, no Estado, não é somente algo das cooperativas. E a inovação também, né? O Estado que é o agro como carro-chefe e é um agro exportador, o Estado naturalmente, ele não tem por sua essência a industrialização, né? O Estado ele ainda precisa inovar no quesito industrialização, e as cooperativas agrícolas, principalmente, precisam se desenvolver, principalmente nesse quesito industrialização, e nós, do Sistema OCB Mato Grosso, viemos desenvolvendo programas, né, e ações para inovar, né, para tentar fomentar esse quesito de negócios, de inovação, de industrialização nas cooperativas. Ou seja, é um caminho mais do que possível, né? Necessário, então, né? A verticalização ali, a agroindustrialização, e nada mais coerente do que a partir do princípio de que comece também ou se estruture a partir das cooperativas. Exatamente, é algo não só primordial, como é algo que a gente precisa fazer, e com o apoio do Estado também a gente vem articulando estratégia junto com o governo estadual e também com outras empresas, e algo que a gente vem tentando fomentar fortemente também no cooperativo, que é a intercooperação, que são os negócios dentro das cooperativas, para justamente fortalecer todo o quesito de negócio entre as cooperativas mesmo, e também dar sustentabilidade nos negócios dentro do cooperativismo. Perfeito. Para a gente encerrar aqui, Tainá, para quem quiser ter acesso primeiro aos números do anuário, qual é o caminho? Só entrar no nosso site, ocbmt.coop.br/observatório COP-MT. Lá dentro tem uma aba que é de inteligência política e econômica, é só clicar lá na aba e acessar o anuário do cooperativismo mato-grossense. O anuário, evidentemente, como o nome diz, todo ano teremos aí essas informações. Vão ser sempre por volta de setembro, é mais ou menos na data que foi lançada agora? Isso. Nós realizamos o levantamento no primeiro semestre, então a esteira de divulgação dele vai ser sempre no início do segundo semestre. Perfeito. Entre agosto e setembro. E o próximo produto que deve ser lançado agora já na esteira aqui, que você até mencionou no primeiro bloco, qual, né? São
são as cartilhas de negócio e informes técnicos das leis que saem no estado. Legal. Todo mundo quiser ter acesso a esse caminho que você trouxe aqui, informação pública para que todo mundo conheça mais sobre o cooperativismo e se inspire também em seguir nesse caminho, somando forças e ajudando a movimentar a economia do estado e gerar oportunidades. É por aí. Exatamente. Nós não queremos trazer nenhuma burocracia no acesso à informação, então todas as informações vão estar disponíveis para o público. Maravilha, Tainá, obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda, trazendo informações, né, trazendo essa orientação que é tão importante para a gente promover mudanças conjuntamente. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado em mais esse Estúdio Rural. Fiquem bem, um ótimo fim de semana. Até sábado.